Oi, sétimo ano, tudo bem? Essa é a nossa aula número 4, referente ao capítulo 6, o capítulo que falava sobre gimnospermas e angiospermas. Então, na nossa última aula, nós aprendemos sobre as características gerais das gimnospermas, reprodução, e nessa aula nós aprenderemos sobre angiospermas para encerrar esse capítulo 6, ok? As orientações gerais sobre a aula continuam as mesmas e no terceiro slide já começa então o assunto dessa aula, para finalizar o capítulo 6. O assunto é angiospermas, a grande evolução dos vegetais. Antes de começarmos a falar sobre as características gerais, mais uma vez eu vou recorrer à etimologia da palavra angiospermas. O que significa a palavra angiospermas? Então vamos lá, do grego angeion, que significa vaso, que faz referência ao fruto, e esperma, que significa ou faz referência à semente. Portanto, angiosperma significa planta com semente dentro do fruto. Mais uma vez, a etimologia dá uma dica que, na verdade, é o diferencial desse grupo de plantas, ok? Então, é possuir uma semente dentro de um fruto. Então, vamos para as características gerais. O que além da etimologia, que já me deu uma dica sobre esse grupo, eu preciso lembrar ou preciso saber que é muito importante? Então, é o maior número de espécies. Depois, são vasculares, portanto, possuem vasos condutores de seiva. E, por último, possuem raiz, caule, folha, semente, flores e frutos. Portanto, é o grupo mais completo de plantas que existem, ok? Do que nós estamos estudando. Na página 115 existe um texto inicial e nós vamos ler esse texto agora, ok? Então lá. Angiospermas, a grande evolução dos vegetais. Você já conheceu as briófitas, as pteridófitas e as gimnospermas. Agora é a vez de aprender sobre o grupo dos vegetais, que possui o maior número de espécies, ocupa os mais diversos tipos de ambientes terrestres e reúne os principais produtos da matéria orgânica, as angiospermas. Segundo registros fósseis, essas plantas surgiram há cerca de 130 milhões de anos e ao longo de todo esse tempo se tornaram cada vez mais diversas. Há exemplares de angiospermas grandes e pequenos, vivendo em ambientes úmidos, como as florestas, e secos, como os desertos, e apresentando as mais variadas formas. Apesar de todas as diferenças que podemos encontrar em cada espécie, algumas características são comuns e exclusivas a todas elas, a presença de flores e frutos, como nós vimos aí no slide. Características gerais das angiospermas. Além de raiz, caule, folha e semente, que também estão presentes nas gimnospermas, as angiospermas possuem flores e frutos, adaptações evolutivas que favoreceram a dispersão das sementes. Enquanto as flores tornaram mais eficiente a reprodução dessas plantas, os frutos protegem as sementes em seu interior e aumentam as chances delas brotarem. Esses vegetais fornecem uma infinidade de materiais de grande utilidade para os seres humanos e diversos outros seres vivos, como a madeira para a confecção de móveis, fibras para a confecção de tecidos e cordas, látex para a fabricação de borracha, pigmentos para a coloração, sacarose para a produção de álcool e combustível, substâncias com propriedades medicinais, essências para perfumes e óleos, além de alimento e abrigo. Assim, como os animais, as plantas respiram durante o dia e a noite, por todo o tempo de sua vida. Também transpiram e são autotróficas, produzindo seu próprio alimento por meio da fotossíntese. No próximo slide, nós vamos ver aí os órgãos vegetativos, que também é o assunto da página 115, em sequência, Então, o que são órgãos vegetais? Ou qual a função dos órgãos vegetativos? Eles são responsáveis pela nutrição e hidratação. E quais são esses órgãos vegetativos? A raiz, o caule e as folhas, ok? Na página 116, existe o assunto, existem dois assuntos. Então, vamos começar a esmiuçar cada parte das angiospermas. Então, a primeira parte a ser estudada, esmiuçada, é a raiz. Então, vamos lá. Raiz. A função da raiz é a fixação e absorção de água e sais minerais. As raízes, elas podem ser divididas em duas: as raízes fasciculadas e as raízes pivotantes. As raízes fasciculadas, elas são numerosas, finas e pouco profundas. Já as pivotantes possuem uma raiz principal e maior, da qual surgem raízes secundárias. Na página 116, então, vamos ler.
Raiz. As raízes têm duas funções principais para o vegetal, como a gente viu, então, no slide, absorção e fixação. Além disso, algumas também apresentam a função de armazenar substâncias e nutrientes. As raízes fasciculadas ou em cabeleira, que é o caso do alho poró, da cebolinha, são numerosas, finas e pouco profundas e saem da mesma região do caule. Já as raízes axiais ou pivotantes, que nem eu coloquei no slide, possuem uma raiz principal e maior, da qual surgem raízes secundárias. Além desse assunto da classificação, existe embaixo na página 116 as partes das raízes. Eu coloquei no slide uma raiz bem aumentada aí para vocês verem, mas eu vou ler aí da apostila, ok? Então vamos lá. Região de ramificação, onde ocorre a ramificação da raiz, originando raízes laterais, que possuem as mesmas partes da raiz original. Região pilífera, apresenta muitos pelos absorventes, aumentando a área da raiz e a absorção de água e sais minerais. Região lisa ou de crescimento, onde as células produzidas na região meristemática param de se multiplicar e aumentam de tamanho, alongando-se e promovendo o crescimento da raiz. Região meristemática, pequenas células delicadas que apresentam intensa multiplicação, é protegida pela coifa. A coifa, que é a última parte da raiz, é como se fosse um capuz que protege a extremidade da raiz contra o atrito com as partículas do solo e o ataque de micro-organismos. No próximo slide eu trouxe os tipos de raiz. Na apostila, na página 117, ela traz apenas os 6 principais, tá? Mas aí eu coloquei no slide como uma forma de curiosidade mesmo, tá? Todos os tipos. Então, na página 17 da apostila, vamos ler. As raízes são, em sua maioria, terrestres e subterrâneas, ficando em contato com o solo ou o substrato, mas também podem ser encontradas raízes aquáticas e aéreas. Esses órgãos sofreram modificações para se adaptar às situações em que as plantas estavam expostas. Além disso, algumas raízes servem de alimento, como as cenouras, que são chamadas de tuberosas. O quadro a seguir mostra os tipos de raízes existentes. Então, tem a raiz cintura, que é o caso das orquídeas, raízes de suporte, raízes tabulares, as raízes sugadoras, as raízes tuberosas e, por último, aí na apostila, as raízes respiratórias que nós encontramos com bastante frequência nos mangues. Tanto é quando a gente atravessa a Ilhabela, bem ali onde a gente desce da balsa, se a gente reparar, tem muitas raízes respiratórias, tá? Que são características de manguezais. Na página 117 começa um novo assunto, que é o caule, e é o assunto também do próximo slide. Então vamos lá. O caule é o órgão vegetal responsável pela sustentação de ramos, folhas, flores e frutos. Possui também a função de conduzir a seiva para as outras partes do vegetal, por meio de vasos condutores distribuídos em seu interior. Os vasos que levam a seiva bruta, composta de água e sais minerais, das raízes até as folhas, são xilema. Já a seiva elaborada, composta de água e açúcares, é produzida nas folhas e é transportada pelo caule até as raízes, por vasos conhecidos como floema, que distribuem as substâncias por todo o corpo do vegetal. Quais são as partes do caule? Então, é o último assunto da página 117, comecinho da página 118, e do slide depois dos tipos de raízes. Então, o caule ele pode ser dividido em gema apical, que também é conhecida como broto, localiza-se na ponta do caule, onde há intensa multiplicação e alongamento celular, que são as células meristemáticas, responsável pelo crescimento em altura, tá, da planta. Gema lateral é conhecida também como gema axilar ou broto. Localiza-se ao longo do caule e possui as mesmas células presentes na gema apical. Ela é responsável pela formação de ramos, folhas e flores. O nó é a região no caule onde estão localizadas as gemas laterais. E o entrenó, que é o espaço entre dois nós consecutivos. Na apostila também fala sobre os tipos de caule. E eu também coloquei, podem reparar que é a mesma imagem, tá? Então, eu tenho como a haste, os caules aquáticos, os rastejantes, rizoma, tronco, estipe, tubérculo e bulbo, ok? E estão aí na página 118.
Na página 119, no próximo slide, eu vou falar sobre as modificações do caule. Em determinadas situações, os caules apresentam estruturas que servem para melhor se adaptar ou crescer no ambiente onde vivem. Algumas dessas estruturas são chamadas de cladódios, gavinhas, os espinhos e os acúlios. Então, o cladódio é o exemplo clássico do cacto, tá? O espinho normal também a gente vê facilmente. A gavinha, que é o caso do maracujá, também das parreiras, das uvas, né? E o acúleo, que é o típico caule de rosa, tá? No próximo assunto, que ainda está na página 119, nós falaremos sobre as folhas. Então vamos lá. O slide sobre folhas, eu coloquei alguns assuntos que são os principais. O primeiro aí eu falei sobre os estômatos, que eu já vou ler qual a importância e qual é a função deles nas folhas. E embaixo eu coloquei funções da folha, fotossíntese, respiração e transpiração. Então eu vou explicar cada item juntamente com as páginas da apostila, ok? Então vamos lá. As folhas. Como os mais variados formatos e tamanhos, as folhas realizam processos essenciais. Sua forma garante uma grande superfície para receber a luz, e como há nessa parte do vegetal muita clorofila nas células, elas são capazes de realizar a fotossíntese necessária para a vida da planta. Em sua superfície, as folhas apresentam uma substância impermeável chamada de cutina, que as protege e as ajuda a diminuir a perda de água pela evaporação. Possuem também milhares de pequenos conjuntos de células por onde ocorrem as trocas gasosas com o ambiente e a transpiração. Esses conjuntos são chamados de estômatos e são capazes de se abrir e fechar, regulando os processos de acordo com as condições ambientais. Então, o estômato aberto e o estômato fechado. Percebam que eu coloquei no slide aí uma foto microscópica real dos estômatos e uma foto em 3D de como seria mais ou menos os estômatos ampliados, tá? Então ele tem essa função aí de auxiliar nas trocas gasosas, como uma analogia e uma comparação aos pulmões, mas também auxiliam na transpiração, tá? Então ele tem essas duas funções, os estômatos, ok? Na página 120, nós falaremos sobre as funções da folha, que são esses círculos que eu coloquei aí no slide embaixo de estômatos. Então, fotossíntese, que é o primeiro item. Os vegetais são seres autotróficos, ou seja, possuem a capacidade de produzir o próprio alimento, o que ocorre por meio da fotossíntese. Nesse processo, a clorofila presente nas folhas absorve a energia luminosa do sol, que, em conjunto com o gás carbônico, CO2, absorvido do ambiente pelos estômatos, e a água, transportada pelos vasos condutores de seiva, realiza uma reação química, a fotossíntese, produzindo glicose, que é como se fosse um açúcar, e gás oxigênio. A glicose é um alimento de que a planta necessita, sendo distribuída para todas as partes por meio dos vasos condutores de seiva, chamados de floema. Já o gás oxigênio é liberado para o meio ambiente pelos estômatos. A respiração. Na respiração ocorre o processo inverso da fotossíntese. O gás O2 entra na planta pelos estômatos e reage com a glicose, liberando a energia necessária para a planta viver e crescer. Nesse processo são liberados gás carbônico e água, eliminados da planta para o ambiente também pelos estômatos. A planta não necessita de clorofila ou luz do sol para respirar, uma vez que sua respiração acontece durante todo o tempo em que ela estiver viva, independentemente de ser dia ou noite. Transpiração. A transpiração consiste na eliminação de água em forma de vapor para o ambiente. Ocorre principalmente por meio dos estômatos das folhas e é uma função importante para a vida do vegetal, auxiliando no controle de temperatura e colaborando com o transporte da seiva bruta para as folhas pelo xilema. Por outro lado, a perda de água em excesso pode causar problemas ao vegetal. Por isso, os estômatos possuem um mecanismo que controla a transpiração da planta. No próximo slide, fala sobre as partes da folha, tá? Que é o último assunto da página 120. Então, vamos lá. Modificações da folha ou as partes da folha, então são... As partes da folha são estípula, pecíolo, limbo, bainha e caule. Então, vamos lá. O limbo, o que é o limbo?
é a região com formato semelhante a uma lâmina, onde estão localizados os estômatos. Apresenta nervuras formadas pelos vasos condutores de seiva e é o principal responsável pela respiração e fotossíntese da planta. Pode apresentar uma nervura principal, de onde partem as nervuras secundárias ou nervuras paralelas. O pecíolo, haste que prende a folha ao caule ou ramo, sustentando o limbo. Bainha, é a dilatação do pecíolo que melhora a fixação da folha ao caule ou ao ramo. Na próxima página, que é a página 121, nós falaremos sobre as modificações da folha. Algumas folhas sofreram modificações para desempenhar determinadas funções e melhor se adaptar ao ambiente em que vivem, como as brácteas, as folhas insetívoras e os espinhos. Então, a próxima vez que vocês virem uma planta chamada primavera, que é bem comum aqui na nossa região, a parte vermelha, cor-de-rosa, vinho, roxa dessas plantas, na verdade, não é a flor em si, tá? Não são flores. A flor, se você reparar aí na imagem da página 120, é apenas a parte branca. A parte colorida dessa planta, chamada de bráctea, na verdade é uma folha modificada. Essa folha modificada, ela serve de chamativo para os insetos, tá? Para os agentes polinizadores, que nós veremos na próxima página. Ok? Então, essa coloração vibrante, ela tem essa função de ser chamativa, tá? Então, é uma modificação da folha. A folha não é verde, nesse caso, ela passa a ser colorida para ter essa função chamativa. A próxima modificação é uma folha insetívora, que é a imagem aí. Então, além das funções que nós lemos anteriormente, a folha insetívora, ela consegue, por meio da decomposição do inseto que ela prende, também se nutrir dessas substâncias, ok? Da decomposição desse inseto. E por último, os espinhos dos cactos, tá? O porquê que é uma modificação da folha? Como os cactos, eles são característicos de ambientes muito secos, se a folha fosse muito grande, a perda de água por meio da transpiração seria muito grande. Então, a folha, ao invés de ser uma folha como a gente conhece, né, normalmente, ela sofreu uma adaptação e ela ficou no formato de espinho, para que não haja uma perda muito maior de água para o meio ambiente, ok? Então, são esses 3 tipos de modificações da folha. O próximo assunto da apostila é a reprodução sexuada das angiospermas. Mas, se vocês perceberem, no próximo slide, eu coloquei de forma um pouco mais organizada, porque geralmente quando eu falo sobre reprodução, eu gosto de falar sobre primeiro a reprodução assexuada e depois da reprodução sexuada. E na apostila ela inverteu essa sequência. Mas eu vou fazendo essa sequência aí, vou falando para vocês do slide e da apostila para a gente não se perder, ok? Então, vamos começar a falar sobre reprodução assexuada. Então, vocês vão pular da página, nós estamos na página 121, então vamos pular para a página 126, e que é o próximo slide depois das partes das folhas e das modificações da folha. Então, vamos lá. A reprodução das angiospermas pode ser de 2 formas, da forma assexuada e de forma sexuada. Então, da forma assexuada, como que ela ocorre? As angiospermas podem realizar também a reprodução assexuada, que ocorre quando o indivíduo é originado de um único vegetal da mesma espécie, possuindo o mesmo material genético de quem o gerou. Por um lado, esse processo é benéfico, devido ao fato de ser mais rápido que a germinação e o desenvolvimento da planta. Por outro, também apresenta seus pontos negativos, pois se um indivíduo for atingido por uma praga ou parasita, há um maior risco de que todas as outras plantas descendentes dele sejam também atingidas. Algumas formas de reprodução assexuada são, então eu tenho a enxertia, a auporquia, a mergulia e a estaquia. Na página 127 existem os exemplos visuais e também escritos, né, explicativos aí. Então vamos lá. Enxertia, o que é? Coloca-se uma parte do caule de uma planta que contenha gemas encaixada no corte de outra planta da mesma espécie já plantada. Após um tempo, o caule enxertado germina. O próximo, que é a auporquia, realiza-se
Realizam-se cortes em pedaços do ramo e nesse local coloca-se terra úmida envolta por um saco plástico. Após um tempo, crescem raízes no local coberto e é possível cortar o ramo e plantá-lo no solo. O próximo, mergulhia, ocorre quando os caules geralmente flexíveis, seus ramos, ao entrarem em contato com o solo, enraizam e os novos ramos nascem naquele local, sendo possível separá-los da planta-mãe para que sejam plantados em outro lugar. Estaquia. Pega-se um ramo que contém as gemas ou uma folha cortada na base do limbo e se enterra no solo. Após um tempo, a parte plantada enraiza, gerando um novo indivíduo. Terminado esse assunto de reprodução assexuada, nós voltaremos ao assunto reprodução sexuada, que então está na página 121. A reprodução sexuada ela ocorre por meio da fecundação e isso é facilitado ou ocorre por meio de algumas estruturas, no caso das angiospermas, fruto, semente e dispersão e germinação, que são os 3 assuntos mais importantes de reprodução sexuada. Então vamos lá. As flores e os frutos são órgãos reprodutivos exclusivos das angiospermas. Juntamente às sementes, elas são essenciais para a formação de novas plantas e perpetuação das espécies desse grupo de vegetal. A flor. As flores são os órgãos responsáveis pela fecundação. É nelas que ocorre a união das células sexuais feminina e masculina, que resultará na formação dos frutos e das sementes. Todas as estruturas de uma flor são folhas modificadas, podendo apresentar diferentes formas, colorações, tamanhos, texturas e odores. Uma flor é composta das seguintes estruturas. Então, no próximo slide tem uma foto bem ampliada das partes das flores. Então, vamos lá. Pétala. O carpelo, que é composto de estigma, estilete e ovário. A sépala, o óvulo, o estame, que é composto de antera e filete, tá? Além disso, na apostila, na página 121, eu tenho o pedúnculo e o receptáculo floral, certo? Na página 121 ainda, eu tenho a explicação dessas partes. Então, vamos lá. O pedúnculo é a haste que prende a flor ao ramo ou caule da planta. Receptáculo floral é a dilatação da extremidade do pedúnculo onde as estruturas da flor se prendem. Sépala, presente na base da flor, geralmente de coloração verde. O conjunto de sépalas forma o cálice, que protege as estruturas da flor contra animais herbívoros, parasitas e perda de umidade. Pétalas, localizadas na parte interna do cálice, elas podem ter diferentes formas, cores e aromas, tendo como função atrair agentes polinizadores. O conjunto de pétalas forma corola. Estame, estrutura masculina da flor. Seu conjunto forma um androceu, constituído de antera, região dilatada na ponta do estame, onde são produzidos os órgãos de pólen, filete, haste que sustenta a antera, prendendo-a ao receptáculo, e o carpelo, estrutura feminina da flor. Seu conjunto forma o gineceu, constituído de estigma, parte dilatada localizada na ponta do carpelo. Geralmente possui uma substância pegajosa que auxilia na fixação dos grãos de pólen levados até lá pelos agentes polinizadores. O estilete, tubo cilíndrico, que liga o estigma ao ovário. O ovário, parte dilatada localizada na base do carpelo, onde são formados os óvulos, que possuem a célula reprodutora feminina. É importante lembrar que há flores que possuem tanto o androceu quanto o gineceu, sendo consideradas hermafroditas. Algumas plantas têm apenas uma flor por ramo ou caule, como a violeta e a rosa, por exemplo, ou um conjunto de flores no mesmo caule, que quando pequenas são rodeadas por brácteas, como o girassol e as margaridas. Esse conjunto de flores é chamado de inflorescência. No próximo slide eu tenho falando o assunto falado no próximo slide é sobre polinização. E aí tem função, quais são os agentes polinizadores e a importância da polinização. Então vamos lá. Para que ocorra a reprodução das angiospermas, é necessário haver a polinização e posteriormente a fecundação. A polinização ocorre ao transporte dos grãos de pólen da antera de uma flor até o estigma, que pode ser o seu próprio, no caso das hermafroditas, ou o de outra flor.
Esse transporte é realizado por agentes polinizadores, como insetos, pássaros, morcegos, seres humanos e até o vento. Para aproximar os agentes polinizadores, animais, as flores apresentam atrativos, como pétalas coloridas, néctar líquido, açucarado produzido na base das pétalas, perfume e formato. Então, na página 122 da apostila tem a foto de um beija-flor e de uma abelha, e no slide eu coloquei aí mais um agente polinizador, que são as borboletas, tá? Então, como ocorre a reprodução? A fecundação, na verdade, ocorre da seguinte forma: ao ser depositado sobre o estigma da flor, o grão de pólen pode germinar, desenvolvendo uma estrutura chamada de tubo polínico, que cresce por dentro do estilete até chegar ao ovário. Na ponta do tubo polínico estão presentes duas células reprodutoras masculinas. Uma delas se une à célula feminina, presente no ovário, ocorrendo desse modo a fecundação. Após a fecundação, é formado o zigoto, que se desenvolve e origina o embrião da planta e outras estruturas que o envolvem. Ao mesmo tempo, o tubo polínico se desfaz e o ovário se desenvolve. No final do processo, o óvulo terá originado a semente, contendo o embrião, e o ovário formará o fruto. O crescimento do tubo polínico é considerado uma vantagem evolutiva, pois, graças a ele, alguns vegetais não necessitam mais de água para se reproduzir, como ocorre com outros grupos. Tal fato torna a reprodução sexuada mais eficiente, assim como sua colonização, dispersão e diversificação no ambiente terrestre. O próximo slide fala sobre o fruto, que também é o assunto da página 123. O fruto é o ovário da flor desenvolvido após a fecundação. Ele tem duas importantes funções, que é envolver a semente para que ela fique mais protegida até o momento em que as condições para a sua germinação sejam adequadas, e auxiliar na dispersão das sementes, podendo apresentar cor e sabor atraentes para os agentes dispersores. Os frutos são formados pelas seguintes estruturas. Então, é o pericarpo, que é o conjunto de 3 outras partes: o endocarpo, que é a porção interna do fruto que envolve e protege a semente; o mesocarpo, que é a polpa do fruto, que pode ser nutritiva e comestível, e o epicarpo, porção externa do fruto, também chamada de casca, que protege da desidratação. Além dessas 3 partes que compõem o pericarpo, eu tenho a semente, que é o óvulo desenvolvido após a fecundação, que abriga o embrião, ok? No próximo slide, eu tenho alguns assuntos que também são importantes da página 123 e 124. Os frutos podem ser carnosos, com pericarpo suculento e nutritivo, e em alguns casos doces e comestíveis, ou secos, com pericarpo não suculento, como as vagens das leguminosas, sendo o arroz e o feijão 2 exemplos. Além disso, os frutos carnosos podem apresentar várias sementes, como o mamão e a laranja ou a goiaba, enquanto outros apresentam apenas uma semente, chamada também de caroço, como ocorre com a azeitona, com pêssego e com abacate. Em algumas espécies, o ovário pode se desenvolver sem ter ocorrido a fecundação, como por exemplo a banana. Nesse caso, originam-se um fruto sem semente, chamado de fruto partenocárpico, tá? Então, aqueles pontinhos pretos de dentro da banana, na verdade, não são sementes, tá? Então, não é possível ter uma planta, uma bananeira, por exemplo, plantando a banana, certo? Aqueles pontinhos pretos dentro do fruto, né, da banana, na verdade, são óvulos não fecundados. Entretanto, nem todas as estruturas suculentas comestíveis originadas das flores após a fecundação são frutos. Em certas plantas, não é o ovário que se desenvolve, sim outra estrutura. Nesses casos, temos os pseudofrutos, os frutos falsos, como o caju, a maçã e o morango. É possível ocorrer também o aparecimento de pseudofrutos múltiplos ou infrutescências, que se originam quando os ovários de muitas flores de uma inflorescência se desenvolvem. Quando isso acontece, eles crescem unidos a um eixo central e chamamos essa estrutura de fruto, sendo que na realidade cada fruto corresponde a um gômo lá presente. Alguns exemplos de infrutescência são o abacaxi. Então, cada um desse fruto, na verdade, o pseudofruto, seria um fruto, né? Cada gominho desse, na verdade, seria um fruto. A amora, a jaca e o figo.
Na página 124, então, tem uma foto do caju, falando que, na verdade, o fruto é o que a gente chama de castanha, né? A castanha de caju que é comestível. E a parte da polpa é o pedúnculo da flor, tá? Na maçã, o fruto verdadeiro é a parte interna, sendo que a parte comestível é o receptáculo da flor, que é desenvolvido, ok? Semente. A semente, como estudamos anteriormente, corresponde ao óvulo da flor desenvolvido após a fecundação. Já os frutos que possuem mais de uma semente correspondem a flores que tiveram mais de um óvulo fecundado. As sementes são compostas das seguintes estruturas: a endosperma, que contém substâncias como amido, óleos ou proteínas que nutrem a planta no início do seu desenvolvimento até que ela consiga gerar seu próprio alimento por meio da fotossíntese. O tegumento, que é a casca que envolve e protege o embrião de animais, bactérias e fungos e da perda de água. O embrião, que é a estrutura que se desenvolve e origina uma nova planta após a germinação da semente. E o cotilédone, que é a folha modificada que faz parte do corpo do embrião e que tem o papel de auxiliar em sua nutrição. Quando a planta possui apenas um cotilédone, ele transfere as substâncias nutritivas do endosperma para o embrião nas fases iniciais de seu desenvolvimento. Já quando o vegetal tem dois cotilédones, o endosperma não é muito desenvolvido e eles armazenam as substâncias que irão nutrir o embrião. Esse assunto está no slide que é um círculo só a semente. No próximo slide fala sobre tarefa, mas antes disso nós temos dois últimos assuntos, que é dispersão e germinação. Então vamos para a dispersão. Antes de germinar, a semente precisa encontrar um ambiente com condições adequadas de luminosidade, temperatura, água, minerais e competição para crescer e se desenvolver. Para isso é necessário ocorrer a dispersão, que corresponde ao transporte das sementes. Esse fenômeno facilita a perpetuação e a distribuição das angiospermas pelo planeta e ocorre graças aos agentes dispersores, que podem ser os animais, o vento ou a água. Olhem aí, então, exemplos, né? Um coco numa praia germinando, as sementes adaptadas para dispersão pelo vento são leves e possuem estruturas para planar. Depois, as sementes podem ter ganchos fixadores que se enroscam nos pelos ou nas penas de animais, de modo que ela seja transportada até outros locais. E por último, fezes de mamífero contendo grãos de café, frutos carnosos que atraem animais que se alimentam deles. Ao defecar, lançam sementes não digeridas no ambiente. E a germinação. Estando em um local com condições favoráveis, a semente germina, isto é, o embrião inicia o seu crescimento e origina uma nova planta, em um processo no qual é essencial a presença de água ou umidade. Em algumas espécies de vegetais, a semente fica dormente e não germina até receber estímulos específicos do ambiente. E essa dormência pode durar meses ou até anos. Há espécies que ficam dormentes no inverno e só germinam no verão, quando as estruturas, ou as temperaturas, na verdade, estão mais quentes. Outras só germinam após entrar em contato com substâncias químicas que são encontradas no tubo digestivo de certos animais. Olhem aí na página 126, tem um esquema, um ciclo de desenvolvimento das angiospermas, tá? O próximo assunto é sobre reprodução assexuada, que nós já lemos no início dessa aula. E na página 128 começa a tarefa. Então, a tarefa eu quero que vocês façam os exercícios da página 114, 127 e os da página 128 até a 132. Todos, ok? Até a próxima aula, sétimo ano.